Bom dia, graça e paz. Mais um programa Palavra de Vida começando e para nós é um motivo de muita alegria ter a sua companhia conosco. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa e que Deus faça uma obra poderosa na sua vida. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos a mais uma palavra transformadora do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Que bom estar hoje aqui com você para trazer uma palavra, a palavra de Deus para nós. E é uma alegria recebê-lo, né? Permitir-me que entrar na sua casa ou ser acessado por você é uma honra, né? Eu quero trazer algo que está no coração, trazer algo que é um desafio para cada um de nós. Talvez vou tentar aqui falar um pouquinho sobre o tema como lidar com pessoas difíceis. Isso é desafio, né? E é engraçado que às vezes a gente pensa que são os outros que são difíceis. E às vezes o difícil sou eu, não é o outro. Eu estava tendo um problema com a minha esposa alguns anos atrás, bastante anos atrás. Era mais jovem e às vezes a gente fica nessa luta, né, no casamento, por uma disputa entre um e outro, e às vezes a gente entra num nível, num modo pirraça, né? Esse modo pirraça, e um pirraça, o outro pirraça, um outro cala, o outro provoca, e assim, às vezes a gente entra nesse nível, numa relação. O casamento estava vivendo um momento desse jeito e estava bastante difícil. Eu estava vivendo um momento muito angustiante. E eu não sabia o que fazer. E, claro, a gente não tem o que fazer, a gente vai buscar Deus. E eu falei, mas como é? Eu estou orando, estou falando com Deus e parece que não resolve nada. E aí chegou na minha cabeça assim, falando assim, mas essa mulher precisa ser liberta. Tem demônio. A mulher estava endemoniada. Não é possível. Eu falei, vou fazer um jejum para expulsar esse demônio da vida dessa mulher. Porque eu já não aguento mais. Isso é uma guerra. Todo dia, toda confusão, um momento complicado. E eu comecei a fazer um jejum de 3 dias só na água. E a gente estava numa casa que a gente estava construindo ainda. Então tudo estava muito provisório, né, a casa. E a gente estava dormindo no chão, no colchão que a gente colocou na sala, o nosso quarto não estava pronto. E eu estava dormindo na sala, lembro direitinho, por isso que eu estou falando para vocês dos detalhes. E no momento em que eu estava à noite ali, já no último dia de jejum, mas não sei, assim, o jejum, não sei se você já fez um jejum longo, assim, de 3 dias, e bebendo só água, não comendo nada, absolutamente nada. A gente vai tendo umas guerras internas, né? A fome fica muito grande. O jejum de 3 dias dá muita fome. E eu estava com muita fome, e aí à noite parece que eu estava meio variando, sei lá o que poderia ser, e eu percebi que à noite eu fui visitado por Deus. E eu senti uma mão que veio sobre a minha cabeça assim. E aquele momento eu vi saindo de mim um monte de coisa ruim. Saindo de mim umas coisas estranhas, uns negócios sem forma, parece com uma sombra, uns troços estranhos. E aquele momento em que eu fui visitado por Deus e fui ministrado por Ele, eu vi uma coisa do lado da minha esposa dormindo tranquilamente. E eu naquela guerra. E eu ouvi de Deus e senti de Deus claramente. O problema não era ela, o problema era eu. Era eu que estava precisando de libertação. Era eu que estava tensionando a relação. Não era ela. Eu estava pensando na minha cabeça, era assim. Então, às vezes a gente pensa que as pessoas difíceis são elas.
mas às vezes sou eu, às vezes é você, não é o outro. Eu tenho aqui uma palavra que está na Bíblia, que fala em Provérbios, no capítulo 15, versículo 1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, o que você acha disso? Quando tem alguém, vamos pensar que é o outro, né, que é esse ser difícil de lidar, esse indivíduo complicado, mas nem uma resposta pesada de lá. Já viu aquelas pessoas que parece que tem quina, né, que tudo que você fala para ela sai faísca? Ela tem uma resposta dura, uma resposta seca, não tem uma palavra, podemos dizer assim, mais política, né? Mas as pessoas que vêm com tudo, que fala, que responde com monossílabos e palavras secas, não rodeia nada, bem, chega. Mas aqui a Bíblia está dizendo isso, são palavras brandas, elas desviam a raiva, palavras doces, maneira de falar, né? A gente às vezes fala alto, grita e não coloca elogios, não, já chega de uma vez, já chega dando notícias, já chega dizendo o que quer e já chega falando um monte de coisas. Isso não são palavras, às vezes as palavras secas são palavras que elas não têm a habilidade de suavizar a resposta. E as pessoas sentem, né, que há um nível de hostilidade numa palavra assim. Palavras sem carinho. A gente sente, né, uma palavra seca, dura. E às vezes você fala com aquela pessoa, não, eu só disse o que precisava de ser dito, eu não estava com raiva, não estava... Às vezes eu lido com muita gente que ela está sempre certa e o outro está sempre reclamando dela por ela estar certa. E aqui a Bíblia nos deixa muito claro que são palavras brandas que vai desviar o furor. Essas palavras que a gente faz de forma dura, seca, sem explicar, né? Aqui ele diz que essas palavras duras suscitam ira, suscitam raiva. Palavra seca. Talvez as palavras duras que a gente diz, o que é uma dureza, né? Não tem flexibilidade, né? Não estou falando de palavrão. Às vezes a gente pensa palavras duras ou palavrões, xingatórios, palavras gritaria. Não é isso. São palavras secas, palavras que não têm almofadas, né? Palavras que não são macias, são palavras duras, né? Isso, as pessoas ficam assustadas e aquilo não vai gerar conquista, não vai gerar paz. As pessoas vão trazer da mesma maneira que chegou. E é assim que é. Então, às vezes, é um desafio para a gente aprender a ter palavras brandas, palavras em que a gente contorna, palavra que a gente vai chegar, responder, falar a mesma coisa, mas de maneira diferente. Você já viu que tem pessoas dessa forma? Que fala tudo, que até fica nervosa, brava, fica irada, mas as pessoas não têm com ela nenhuma hostilidade, nenhuma rejeição. E tem gente que talvez só fala palavras secas e tem um monte de rejeição. Então, que a gente possa aprender a falar. E aprender a falar e aprender a ouvir. Isso é extremamente importante. Também saber se avaliar. Que ponto que eu que sou difícil ou é o outro mesmo que é difícil? Aqui em Romanos, no capítulo 12, no versículo 18, diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Vamos linkar as duas palavras, né? Palavras brandas. E se depender de você, então transmita, procure aprender a trazer palavras brandas para as pessoas, para o seu cônjuge,
para os seus filhos, para os seus amigos, seus discípulos, para as pessoas do modo geral, por favor, né, me dá licença. Então, às vezes, não é, pega para mim aqui lá. Ou, então, são coisas que geram afastamento das pessoas, mas vamos trazer as pessoas para perto. Vamos ser agradável. Através das palavras brandas, a gente vai trazer pessoas mais para perto da gente. Não seremos solitários e nem rejeitados, mas seremos amados. E as pessoas vão falar: que cara bacana, que mulher gentil, delicada, né? Que coisa boa, bacana, é agradável estar junto. Então, se depender de você, tende paz com todos os homens. Amém? Vamos orar? Meu Deus e Pai, que a Tua graça, Teu amor, Tua bondade, Teu cuidado, Deus, seja com Teus filhos, com sabedoria, que eles possam, ó Deus, saber ver tanto a si como o outro, mas que eles possam se julgar. Julgando a si mesmo, eles não serão julgados por outras pessoas. Meu Deus, ensina isso a nós. Ensina a mim, ensina a eles. Dada a Tua direção, ó Deus, dada a Tua paz, da Tua alegria, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém? Depois dessa palavra poderosa, eu tenho um convite a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos uma programação completa para atender você e toda a sua família. Vai ser uma alegria ficar mais pertinho de você. E claro, se você quiser contribuir com o nosso programa, é só encaminhar a sua oferta para esse Pix que aparece aqui na tela. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!